De amor e de esperança a terra desce, sem teu a imagem do bezerro resplandece, gigante pela própria natureza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol esmante, pátria amada, Brasil. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Abaixa o microfone. Anistia já! Anistia já! Força, presidente! Força, Bolsonaro! Força, Bolsonaro! A finalidade de trazer o ex-presidente ao hospital hoje foi no sentido de reavaliar a situação de saúde dele. Nós repetimos exames de sangue, repetimos uma tomografia de tórax para avaliar a evolução de uma pneumonia que ainda estava em convalescença. E desde a outra internação nós já tínhamos assinalado que ele tinha várias lesões de pele que precisavam ser retiradas. Então, nesse momento, fizemos um procedimento cirúrgico que consistiu na remoção de 8 lesões de pele que foram encaminhadas para biópsia para avaliação adicional. O senhor falou ali de pneumonia, ele passou por um check-up também, agora pela manhã? Não chegou a ser um check-up. Foram apenas alguns exames de sangue que a gente tem feito mensalmente nele para avaliar a evolução. Esses exames já saíram, o resultado ainda vai sair? A maioria deles já saiu. E qual foi? Ele está bem? Então, olha, ele é um senhor de 70 anos que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ele está bastante fragilizado por essa situação toda. Hoje, de novidade, nós identificamos que ele está com um pouco de anemia. Isso provavelmente por ter se alimentado mal nesse último mês. Então nós seguiremos acompanhando ele de perto, tanto do ponto de vista de pós-operatório, das questões de obstrução intestinal, essas pneumonias que ele vem tendo, a alimentação e tudo isso. Eu sou o Dr. Cláudio Birolini, sou um cirurgião que tem acompanhado o presidente e o ex-presidente nessas últimas internações. A cirurgia ocorreu bem? A cirurgia foi bem, foi sem intercorrências, foi dentro do previsto, dentro do esperado. Obrigado, doutor. Teve alguma piora significativa? Não, piora não. Ele mantém ainda um quadro eventual de soluços. Ele está se alimentando menos do que nós gostaríamos, mas tem se alimentado. O refluxo dele melhorou, mas ainda persiste. A pressão está sendo tratada, a hipertensão está sendo tratada. E é isso. Obrigado, doutor. Ok? Então, na verdade, não deu para entender nada, né? Muita gente gritando. Mas, assim, a avaliação final da saúde do presidente hoje, como ele está? Veja, em virtude da idade, em virtude de todas essas cirurgias que ele fez, em virtude da situação atual, ele está bastante fragilizado. E por isso nós seguiremos acompanhando aí as condições dele. Tá bem? Mas ele está aqui, como vocês conseguem ver. Está dentro do... Diz que ele tirou uma biópsia? Como é que foi, doutor? Nós fizemos o que a gente chama de biópsia excisional. Então você tira aquela pinta e manda para análise. Se aquilo vem como um câncer,
Aí você às vezes tem que ampliar um pouquinho as margens, que a gente disse. Mas isso tem previsão. Já saiu o resultado, não? Não, esse resultado vai para análise e demora alguns dias para ficar pronto. Mas ele saindo o resultado, ele retorna ao hospital? Aí depende do resultado. Se não tiver nenhum sinal de neoplasia, de malignidade, não precisa. Para essa situação, para essa condição. Tá bem? Obrigado, gente. Presidente, como foi você? Deus te acompanha, Bolsonaro. Primeiro, Bolsonaro foi condenado. E perguntaram para o Trump. Vamos ver o que o Trump falou. Vamos ver se o Trump acha que foi uma página virada e que eu aparento... Ou melhor, vamos ver antes o Flávio Dino falando sobre isso, né? Porque ele acha que a anistia, o Flávio Dino, o Moraes também, né, nos seus votos, eles dando recados para que não fosse aprovada a anistia. Eles, juízes, no julgamento televisionado, falando fora dos autos, falando para as câmeras, de um caso que está na mão deles, mandando um recado para outro poder, interferindo em outro poder, para satisfazer o seu sentimento pessoal de não dar anistia. Isso é um assunto do Congresso, não é de vocês da STF. Os crimes podem até ser imprescritíveis, mas não impossibilitados de anistia. E na pior das hipóteses, altera a Constituição ou o dispositivo legal que impede uma anistia, passar a permitir uma anistia e aprova a anistia. Mas vamos ver o que o Dino falou, citando ainda o caso do Charlie Kirk. Meu Deus, isso vai dar repercussão. E eu uso um exemplo no voto, que eu vou fazer um aditamento, que é a situação dos Estados Unidos. Então o Dino já havia votado e falou que eu vou pegar o meu voto de volta e vou reescrever uma parte dele para inserir aqui um caso dos Estados Unidos. Eu fiz questão de legendar em inglês para que os americanos saibam mesmo, tá? E aí, fala, Dino, o que você vai falar aí sobre os Estados Unidos? Qual é a sua crítica? Ontem, anteontem, infelizmente, houve um... Ontem, anteontem, ocorreu um negocinho aí. Nada histórico. Tão irrelevante que eu nem sei se foi ontem ou anteontem, mas olha a linguagem corporal dele. Ontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas... Aí tá lá, esse balançar das mãos, essa dada de ombros levantada aí, você não precisa nem ser especialista para saber que ele está desdenhando do negócio todo, né? No mínimo, uma falta de respeito. Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão é igual a paz. Vamos lá, anistia, perdão é igual a paz. Ele acha que não. Então qual é o posicionamento dele? E foi feito perdão nos Estados Unidos. E não... Ele está falando que nos Estados Unidos o Trump perdoou o pessoal do 8 de janeiro, mas que isso não trouxe a paz, tanto que o Charlie Kirk foi assassinado. Olha que loucura, ele nem sabe. Nesse momento agora, hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 12 de setembro, sexta-feira, eu recebi a notícia que acabaram de capturar o principal suspeito. E ao que parece pelas fotos, é o cara mesmo, mas vamos ver se a investigação vai confirmar. Para saber a motivação dele, para saber se ele gosta ou não do pessoal do 8 de janeiro, sei lá. Cara, é tudo tão incipiente, é tudo tão novo, e ele já está aditando o voto dele, do julgamento que eles falam que é histórico, para inserir a questão do assassinato do Charlie Kirk como uma maneira ineficiente de aplicar a anistia para pacificar o país. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes, a paz se obtém
pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Ou seja, para o Dino, para a gente alcançar a paz, tem que continuar marretando todo mundo que critica o Lula, o Alexandre de Moraes ou o STF. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que a anistia não vale porque os Estados Unidos fez a anistia e, segundo ele, aqui o Charlie Kirk levou um tiro. Levou um tiro não, ele foi brutalmente assassinado em meio a uma plateia, onde o atirador falou dane-se, olhou para aquele jovem de 31 anos, que é casado, tem 2 filhos pequenos, da minha idade, né, os 2 filhos dele têm a idade dos meus filhos, né, inclusive a menina mais velha e um menino mais novo. E para ele, isso é um sinônimo, isso é uma prova de que não vale anistiar. Se você pega esse mesmo Flávio Dino e pergunta para ele qual a opinião sobre a anistia de 1979, ele vai falar justamente o oposto. Por quê? Porque os clientes eram pessoas da esquerda. Pessoas que contam com a consideração do Flávio Dino, logo seres humanos. Quem é da direita, fascista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico, não são seres humanos, não merecem esse privilégio do Estado. Tem que ser eliminados. Tem que sofrer com o aparato repressivo do Estado. Essa é a cabeça de um esquerdista padrão. Se você está militando no movimento de esquerda, se você é ligado à esquerda e não conseguiu enxergar isso, você não está tendo o bom uso do seu cérebro. Você não está em suas condições de sanidade mental adequadas. Isso é um comunista. Um cara que vai defender que para latrocida, assassino, sequestrador de embaixador e de avião, merece anistia. Vai servir para virar a página. Mas para quem quebrou mesa e cadeira na Praça dos Três Poderes, dia 8 de janeiro, ou por vezes nem lá estava, ou por vezes nem no Brasil estava, que é o caso do Bolsonaro, do Anderson Torres, para esses daí não cabe perdão, não cabe indulto, não cabe anistia. Entendem que nós estamos combatendo o mal. E é repugnante você ver um ministro da Suprema Corte, num momento desse, altamente televisionado, sabendo que iria para todo mundo, ter uma fala dessa. Todas as falas aqui, elas foram calculadas. O Dino está desdenhando do assassinato de Charlie Kirk. Não tenho dúvidas disso. Ele está dizendo que aquele assassinato foi em vão. Só que isso daí é lei do engano. As homenagens já estão no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos as bandeiras estão a meio mastro. Eu acabei de ver o Andrew Tate, o Elon Musk, e teve mais uma pessoa também fazendo uma doação, cada um deles colocando cerca de $1 milhão para que desse fundo eles vão pagar $10 mil para cada pessoa que desenhar o rosto daquela ucraniana assassinada no metrô ou do Charlie Kirk nos prédios dos Estados Unidos. O efeito Charlie Kirk está apenas começando. Como eu disse mais uma vez, se o mal atua com um objetivo de te calar, você tem que falar ao máximo. Se eles querem deletar a sua história e te apagar fisicamente, você tem que fazer aquela alma viver o máximo possível. Veja os vídeos de Charlie Kirk, conheça a história dele, o movimento que ele levantou, a sua conexão com os jovens, a abertura que ele dava para o Brasil, inclusive matéria da Veja, achando que estava denegrindo, acho que foi da Veja, dizendo que ele aconselhou o Trump a fazer tarifas contra o Brasil, mostra a preocupação dele com o cenário político nacional, com a situação degradante das instituições. Ele mora nos Estados Unidos, morava, lamentavelmente faleceu, onde a vida é muito diferente da do Brasil. Mas ainda assim, comprovando o bom coração que tem, se preocupava com o resgate das liberdades, minha e sua. Esse era o Charlie Kirk. O Paulo Figueiredo foi muito feliz, foi numa publicação dele no X de ontem, onde ele diz que o Charlie Kirk foi um dos primeiros a abrir as portas para prestar atenção no Brasil, para abrir as portas daquilo que ele construiu e deixar que a nossa voz ecoasse pelo público dele, através de podcasts, de entrevistas, de eventos.
confecção de livros. Então, esse parênteses feito e o devido repúdio a Flávio Dino aqui elaborado, agora a gente entra na questão americana. Como é que o Trump ficou sabendo? O que ele disse sobre a condenação do Bolsonaro? Vamos ver também se ninguém vai se pronunciar sobre esse vídeo do Flávio Dino, né, falando sobre o Charlie Kirk dessa maneira desrespeitosa. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president. Ele sempre fala de maneira elogiosa ao Bolsonaro, porque ele pôde conviver com o Jair Bolsonaro durante cerca ali de 1 ano e meio, quase 2 anos, enquanto os dois eram presidentes. E também nós tivemos um convívio quando o Trump não era presidente. Eu sempre boto as fotos ali da Geórgia pequenininha lá no gabinete do Trump em Nova York, se não me engano ali em 2021, com certeza, para mostrar que esse relacionamento ele continuou. Encontrei algumas vezes os filhos deles, tive a oportunidade de viajar junto, de ter uma proximidade. No momento em que ele não era mais presidente, no momento em que ninguém queria chegar muito perto dele, porque naquela fase o Trump era um cara tóxico. Um cara que a Nancy Pelosi estava até movendo o processo de impeachment quando ele não era mais presidente. Um cara que diziam que era um golpista, patrocinador de uma insurreição. E aí outras pessoas que até trabalharam do lado dele, como Mike Pompeo, Nikki Haley, ou aquele que ele apoiou para governador da Flórida, o Ron DeSantis, estavam alçando voos para chegar à presidência. A contragosto dele, que dizia que sairia candidato à presidência. Nesse momento, a gente estava realizando o CPEC, estávamos lá do Trump. A gente não tem influência nenhuma sobre o eleitorado aqui americano, né? Muito pouco, quase nada, em termos de voto. Mas ainda assim, seguimos fazendo esse bom relacionamento. E está aí o fruto. Porque o presidente Bolsonaro, como ele disse na Avenida Paulista, em certo discurso, ele tem uma falha na sua formação, que foi não aprender inglês. E eu agradeço todos os dias a minha mãe que me forçava a ir às aulas de inglês. Particulares, né? Fiz IBEL, Brasas, me formei finalmente no CNA, a 28 de setembro, lá em Vila Isabel, a professora Érica. Aí vim fritar hambúrguer nos Estados Unidos, aquela chacota toda. Mas isso me permitiu andar por boa parte do mundo com segurança. Enquanto Caetano Veloso e a sua turma faziam chacota do meu inglês, a gente estava se relacionando com esse cara aí, que é o único cara no mundo que consegue abrir 2 flancos de guerra em 24 horas em qualquer lugar do planeta Terra. O cara que bombardeia o Irã e acaba com o programa nuclear iraniano. O cara que força o Trudeau a aumentar o rigor no controle das suas fronteiras. Um cara que impõe a presidente socialista do México que fizesse a maior apreensão de fentanil da história do México e que agora está enfrentando o Alexandre de Moraes. Se tem uma coisa que vai sair daí, meus amigos, podem ter certeza, é resposta. Vamos dar uma olhada aqui. Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they... É bem o que eles tentaram fazer contra mim, mas não conseguiram. Eu não preciso nem gastar tempo de ficar explicando e reexplicando. O Trump, ele é uma pessoa de bom coração. É uma pessoa de um senso de humor sensacional. E pessoas assim costumam ter empatia. Elas se colocam no lugar das outras. Vamos ver o trechinho que ele fala aqui. Surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man, and I don't see that happening. I'm very sorry for your loss, for everybody's loss. Ele está aqui incrédulo que ocorreu a condenação. Porque ele sabe, Trump, que se ele não tivesse sido reeleito em novembro, dia 5 de novembro de 2024, ele estaria nessa situação de Jair Bolsonaro. O Trump chegou a ser condenado. Chegaram a discutir se ele teria 1 ou 2 dias de cadeia antes da posse presidencial, dia 20 de janeiro. Então o Trump, que já não é fã do politicamente correto,
sabe o que tem que ser feito. E ele não vai querer levar para casa, entrar para a história como um cara que permitiu o nascimento de uma nova Venezuela na América do Sul. Então, meus amigos, podem ter certeza. Vem artilharia pesada aí. E não vai adiantar botar a culpa de tarifa ou de qualquer ação em Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. De uma vez por todas, parem de contratar escritórios de advocacia e lobistas americanos para tentar resolver apenas o problema de vocês. O problema da liberdade no Brasil é um problema de todos nós. Não dá mais para ficar olhando as histórias do pessoal do 8 de janeiro indo para a cadeia, gente que pichou de batom estátua, e achar que isso é problema dos outros, que o país segue uma normalidade. Até mesmo as pessoas do mercado financeiro não gostam disso, porque traz imprevisibilidade. Eles querem o quê? É mar tranquilo para poder navegar, uma estabilidade jurídica, uma previsão de como possa ser o futuro. Mas com essa Suprema Corte, não é possível fazer isso. Vou dar um exemplo. Tinha uma estrada de ferro, era ferrogrão, se não me engano. Durante o governo Temer ainda foi aprovada uma lei para que permitisse e desse a total certeza de que essa estrada poderia passar por determinado trecho no norte do país. Trecho esse que havia uma discussão se era ou não uma área protegida, né, uma área de proteção ambiental. Aprovada uma lei no Congresso. Trouxeram investimento de um grande fundo soberano internacional para o Brasil. A gente está falando de investimentos bilionários. No meio da obra, o PSOL, sim, o PSOL, aquele partido irrelevante, o partido do Adélio Bispo, entra com uma ação e o Alexandre de Moraes concede a ação, travando a obra por meses. Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir captar dinheiro no exterior para trazer para o Brasil, com uma Suprema Corte que pode simplesmente rasgar uma lei da noite para o dia e inviabilizar um investimento bilionário de um fundo soberano desse? Você acha que esses investidores vão olhar para o Brasil e vão ter que ideia? Você acha que o nosso rating, que é a nossa taxa lá, nosso ranking de bom local para receber investimentos, vai piorar ou vai melhorar com essa conduta? É claro que vai piorar. É claro que esse cara puder, ele vai investir, sabe onde? No Paraguai. Verdade seja dita, quando eu era criança, muita gente falava, né, quando o produto era ruim, é paraguaio. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia o Paraguai dá uma aula no Brasil sobre empreendimento, porque tem um sistema tributário que todo mundo consegue entender. É 10% de imposto aqui, acolá, acabou. Uma lei trabalhista simples, enxuta, um mercado aberto, e está dando um banho no Brasil. Banho no Brasil. Abraço ao presidente Mário Abdo Benítez, Marito. Então, prezados colegas do mercado financeiro, da CNI, vamos bater na porta correta. A não ser que vocês achem que vocês vão conseguir bater na porta da Casa Branca, falar com esse senhor aqui ao meu lado e convencê-lo de que ele está errado. Não vai rolar, amigo. A pressão vai ter que ser feita em Brasília mesmo. Ou a atividade de maior prodígio no Brasil passará a ser despachante migratório de brasileiros chegando nos Estados Unidos.